Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje começando mais um podcast. O programa, gente, não é especial, é mais que especial. A gente está recebendo aqui uma pessoa que tem uma história que só de falar a gente começa a emocionar. Ela tem uma história de superação, de dor, de luta, de fé e que vai inspirar vocês. Bem-vinda. É Cidinha. Deixa eu só botar essa parte. Que vai inspirar vocês. Bem-vinda, Cid. Bem-vinda. Estou até emocionada. Que vai inspirar todos vocês. Bem-vinda, Cidinha. Obrigada por aceitar o convite. Bem-vindo, Joaquim. Você vai entrar na história também. A história é encantadora. É triste, mas é encantadora, tá? Então, Joaquim e Cidinha, bem-vindos. Prazer receber vocês. Prazer. Bom dia. Eu te agradeço. Ai, que linda, gente. Por poder contar minha história, que eu sinto que a gente é instrumento de Deus para que outras mães vejam e ver que nem tudo está perdido. Gente, bom dia. Eu sou a Eleni e a Dani, nós duas formamos o Pode Falar e hoje a gente está muito emocionado e muito feliz também ao mesmo tempo de ter a Cidinha aqui, o Joaquim, para contar a história dela, né, e dele também, que faz parte. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e muita gente vai poder se espelhar na sua história e superar os obstáculos, as dificuldades que estão vivendo na vida. Cidinha, antes assim, da gente começar a sua história, começa contando pra gente a sua dor, o que você passou, porque a gente vai fazer uma linha do tempo, mas assim, pro pessoal entender o que a Cidinha passou e como que você se manteve forte, como que você consegue estar aqui assim, com essa luz, porque você tem uma luz, com esse brilho. Qual que é o segredo? Conta pra eles o que você passou. Conta do início. Bom, o segredo de tudo isso é Deus. No ano de 2009, aconteceu assim, o que foi mais triste na nossa vida. Tínhamos 2 filhos, o Juninho e o Rafael, 2 filhos assim, sabe aqueles filhos que toda mãe quer ter? Estudiosos, sim, educados, boas amizades, humildes. Eles eram assim, de falar com doutores até com os mais simples. O Juninho tinha feito zootecnia na USP, em Pirassununga. Depois ele fez mestrado na Unesp. O Rafael, com 21 anos, estava no último ano de economia em Londrina, no Paraná. Então, assim, 2 filhos que passaram no vestibular, que estudavam, que não dava trabalho. Sempre assim, nosso orgulho. E a gente, assim, aquela expectativa, né, de ser avó. Falei, bom, minha vida agora já está completa. Agora só vou paparicar os netos. Só paparicar os netos. Aí, eles namoravam? Namoravam, os 2 namoravam. E assim, a gente vivia numa felicidade, né? Era muito bom, então só esperando o neto, a formatura do Rafael, o Joaquim já ia fazer doutorado, já tinha montado uma cooperativa no Paraná, então assim, eu pensava, meu Deus, né, tá tudo assim encaminhado, eu já cumpri minha missão, tá tudo pronto. Olha como a gente não sabe nada. Você tinha quantos anos na época, Cidinha? Ai, na época, quantos anos eu tinha? Foi em 2009, eu nasci em 62. Tinha uns 47, 46? Isso. Por aí, né? 46 anos. Aí no dia 4 de maio, eles vieram no feriado, né, do 1º de maio. Aí no dia 4 de maio, eles estavam voltando, era um cuidado com eles, não deixava eles ir à noite, porque a gente tinha medo, então de manhã, eram os meninos assim, que não bebia, que... aquele maior cuidado. Aí estavam indo embora e a gente sempre acompanhando, liga onde vocês estão. Vocês moram em Pradópolis? Em Pradópolis. Nós sempre moramos, sim, lá, em Pradópolis. Vocês tomaram café junto, né? Que ela falou. Isso. E aí eles saíram. Você foi trabalhar. Fui trabalhar e meu marido
estava em casa, que ele fazia horário na usina, então ele estava em casa esperando, e aí eles não ligavam que chegou. Aí eu nunca esqueço aquele momento, meu marido me ligou e falou assim, vem para casa que aconteceu alguma coisa com os meninos. Aí eu cheguei correndo, deixei tudo na escola, né, que eu era professora, agora eu me aposentei, deixei tudo e cheguei lá. Ele falou assim, olha, esse número aqui, o homem ligou, mas ele não conseguiu falar nada. Eu peguei e retornei a ligação. Quando eu retornei, ele falou assim, é da funerária. Você teve um choque. Eu levei um choque, mas ao mesmo tempo eu não sei explicar para vocês. Aí eu falei assim, ai, o que que aconteceu? Aí eles não conseguiam falar. Aí pro fim, o homem até chorou e falou assim que eu Eles era... estavam tentando ligar, mas não conseguiam falar. Gente, Porque foi uma fatalidade. Não era falha na ligação, Não. era não consegui falar A mesmo. pessoa não conseguia falar porque eram 2 irmãos que estavam no carro. Junto com eles tinha um amigo do mais novo. E ele saiu do carro na hora do acidente, porque o acidente foi assim. Tinha uma curva e choveu demais. Parece que a chuva foi só para acontecer o acidente. Choveu demais, aí deu aquaplanagem. Então, o carro não fez a curva. Ele foi reto e entrou debaixo de um ônibus. O motorista até tentou tirar, mas não conseguiu. Então, foi assim, foi fatal na hora. E o amigo dele está bem. Teve, graças a Deus, 92 pontos no corpo todo, mas não ficou sequela, nada. Ele, uma gracinha, o amigo. Mas ele não lembra de nada. Ele não lembra. Ele Não. teve Ele não trauma pós-trauma. Isso, aí os médicos explicaram que isso já é uma defesa para ele não lembrar. Ele só lembra que eles abasteceram e o Rafael estava encostado na bomba, rindo pro Joaquim, porque os dois eram muito amigos. O Juninho e o Rafa eram 2 irmãos que não brigavam, que, sabe, eram assim apaixonados pelo outro. Eu falo que se tivesse ficado um, eu acho que ele não Deus suportaria. Deus ficar sabe de sem tudo, outro. a gente não entende. A gente os não propósitos. entende. A gente não entende os propósitos, mas um propósito tem. Ah, eu já vi o propósito que é aí, depois eu vou te falar. Não vou conversar. E aí, aí o moço da funerária... Aí ele falou que eu era, falei, ele falou, olha, infelizmente aconteceu um acidente. Eu falei, e aí? Aí ele falou, faleceram os 2. Aquilo, eu não sei explicar o que eu senti, sabe? Mas eu não desmaiei, nunca me revoltei com Deus, não. Nem antes, nem na hora. Nem na hora, nem depois. E esse acidente foi onde? Foi em Marília. Indo embora, porque... Na estrada. Na estrada. O Rafael, que era o mais novo, estudava em Londrina, e o Juninho trabalhava lá no Paraná. Eles juntou e um deixava o outro. Isso, já passava em Londrina, deixava o Rafael e ele seguia pra frente. Aí, depois disso, meu marido... Nossa, ele também... Foi você que contou pra ele. Foi. Nossa, aí eu falei aí tem coisa assim que parece que eu não lembro, que é pra não lembrar mesmo. Não lembrar, sabe? Mas eu gosto de falar dos meninos e tem gente que fala assim, desculpa, eu falei, não, eles não morreram. Eu sinto assim, que eles estão lá do outro lado e eu tô aqui, eu tenho uma missão. Eles vão se reencontrar. A gente vai se reencontrar. E meu marido reagiu assim, do mesmo jeito que eu falo que é uma sintonia, uma coisa assim inexplicável, e eu falo que aconteceu um milagre com a gente. Porque era para revoltar, era para ficar, né? Mas não. E você nunca teve dificuldade de falar sobre o assunto? Não. Eu tô colocando isso, por quê? Porque eu vejo eu acho que cada pessoa reage de um jeito. E eu vejo que muitas mães perdem a alegria de viver, perdem a vontade de viver, se fecham num mundo que acha que acabou. No quarto escuro, né? Que acabou. Então, assim, vendo você falar, eu penso, você não foi a última,
não foi a primeira, não vai ser Não a vai ser a última, única. vai acontecer outras vezes. Infelizmente é uma coisa que a gente não pode. Muitas mulheres ainda vão passar por isso. Vão. A gente que é mãe está sujeita a isso, né? E você ter essa disposição de falar, em servir de inspiração para quem está passando por isso, eu acho que realmente você está cumprindo sua missão. Tá, Você iluminada por entendeu a Deus. sua missão. Muito você iluminada. Eu sinto que eu sou iluminada. No dia da missa de 7º dia, eu fui lá na frente falar. Sabe quando você fica assim, parece que tem algo que me empurrava. Isso era 4 Você- de maio, era quase Dia das Mães. Foi no dia das mães. Aí então, quer dizer, eu fui lá na missa de 7º dia, era o dia das mães, e eu fui lá falar, porque falava assim, vai lá, sabe? Quando Você sentia Deus você falar, sente, Espírito Deus Santo. fala assim, ó, o Espírito Santo me iluminou, você tem que ir lá porque você tem que acalmar essas mães. E cada abraço que eu recebia, muitas mães falavam assim, eu preciso da sua ajuda. Muitas. Então, para você ver como que Deus age com a gente. É uma missão que eu tenho. É uma missão. Você entendeu isso. Eu entendi isso. Eu falo Que muitas Por mães Deus, precisam de você, isso. da sua história. que nem você falou assim, muitas se fecham. Então, o que eu penso disso? Que egoísmo, eu estou pensando só em mim. Você já pensou se eu e meu marido tivéssemos, assim, nos fechado e falar assim, não, a nossa vida acabou. Porque teve uma pessoa que falou para mim, não, vocês não deviam viver mais. Meu Deus. A vida Gente. falou, a vida de vocês agora acabou. Eu falei assim, não. Mas tem gente que é muito corajoso, né? Tem, Tem muita infelizmente. cara de pau. Vamos dizer assim. Mas falou, nossa. É egoísta. É. Pessoas egoístas. Eu acho que são pessoas que têm nem sentimentos, provido de sentimento. Vocês não deveriam viver mais. Falei assim, não, Deus tem um propósito, eu vim nessa terra que eu tenho uma missão. E é grande a sua missão. E é grande. É E linda, muito né? grande. E eu fico linda, né? É uma missão dolorida. É dolorida. Mas é uma missão linda, vendo aqui o Joaquim, né? Então, Oh. aí você já pensou, então, se a gente tivesse nos fechado, eu ia acabar com a vida do meu irmão, da minha família, da família do meu marido. Então, assim, eu tô pensando Você ia em deixar mim. Eu de- não quero viver Você ia deixar de ter ajudado um monte de um gente. monte de gente. E graças à fertilização que eu fiz, Olha que lindo. aí veio o Joaquim de presente. Deus nos deu essa recompensa. É porque o Joaquim tinha que vir. Joaquim tinha que vir. Ele Oh, tem uma missão tinha. muito grande aqui na Terra, com certeza, o Joaquim. Cidinha, mas a gente vai entrar, né, nesse assunto do Joaquim. Nós vamos apresentar ele para todo mundo. Explicar. Mas agora conta pra gente assim, como que você e seu marido se conheceu? Que eu vejo, pela forma que você fala, vocês têm uma sintonia, né? Temos. Muito grande. Muito. Vocês se casaram com quantos anos? O que Nossa. vocês planejaram no futuro? Gente, parece que foi assim, traçado por Deus o nosso destino da gente estar junto. E eu falo, sabe a alma gêmea que um não fica sem o outro? Que lindo. É desse jeito. Agora a gente É uma sintonia enorme. enorme. Então a gente tem uma missão. A gente se conheceu, eu era muito nova, eu tinha 14 anos, ele tinha 18. Aí a família dele é daqui de Garapava. E o irmão dele foi trabalhar lá em Pradópolis. Então aí ele estava numa escola, porque ele não tem pai nem mãe, então ele perdeu os pais muito cedo. O pai dele, a mãe dele faleceu, ele tinha 1 ano e meio, o pai faleceu, ele tinha 4 anos. Aí morava com o irmão, com o outro, com a irmã, os irmãos, a irmã que cuidou dele, as irmãs, né? Aí um irmão foi para Pradópolis e ele precisou ir para lá. Aí ele começou a trabalhar numa piscina e eu comecei na piscina, lá conheci. Aí foi assim, né? Até ele paquerava uma outra e ficava olhando pra mim. Eu falava assim, gente. Ela Paquerava era uma, assim, flertava aí com a ela outra. percebeu, ela saiu. E desde então Vocês a gente começaram a namorar. começamos a namorar, namoramos 4 anos. Aí a gente precisou casar muito cedo porque ele não tinha casa, né? Aí o irmão dele voltou pra cá, ele ficou lá. Com quantos anos casou?
Eu 18 e ele 22. Olha. 18 e 22. Aí a gente casou, aquela felicidade, né? Passamos assim. Hoje em dia a gente tá assim, graças a Deus, melhor, mas não foi assim um mar de rosas, sabe? Então, todo teve as relacionamento, dificuldades, que a gente não tinha dinheiro para nada, que foi difícil. Meu pai e minha mãe sempre ajudou a gente. E você falando, Cidinha, agora a gente consegue entender uma coisa. Igual você falou que ele perdeu os pais. Ele sempre foi uma pessoa carente, mas ele sempre foi uma pessoa que tinha muito amor para dar, né? Um dos motivos de vocês darem tão certo é esse também, né? Era muito amor guardado para poder dar, para poder ofertar. Então, e meu marido falou assim, nossa, eu acho que eu tenho uma missão mesmo, porque eu perdi assim muito. Ele falou, pai, mãe, os irmãos, os filhos, depois meu pai, que era uma pessoa que ele gostava tanto. Então, sabe quando vai assim... Perdendo as tudo. pessoas que gostam. Mas a gente tem que viver, então nós temos uma missão. Continuar aqui, né? Cumprindo a nossa missão. Então, se a gente tivesse fechado e não aceitado, então assim, acabar com a família, né? Porque imagina aquele casal triste, coitadinhos, né? Muitos casais se separam depois da perda. E a gente se une cada vez mais. Aí teve, depois de 2 meses, né? Aquela tristeza, aquele vazio. Aí meu marido fala assim... A gente não pode ter outro filho? Do nada, assim. Aí eu falei assim, pode. Eu lembrei, né, que podia fazer uma fertilização. Aí liguei para um amigo nosso que é do Rotary, que é ginecologista, e ele falou, eu falei assim, eu queria falar com você sobre eu engravidar. Aí eu não conseguia falar, eu chorava. Aí meu marido falou com ele, aí ele falou assim, pode sim, procura a sua ginecologista, vai atrás. Aí eu fui, ela deu maior apoio, falou assim, tranquilo, se tá tudo bem, tem que ser mesmo, porque para reverter uma laqueadura é mais complicado. Então vai, aí fomos, aí por coincidência, o médico que ela me indicou é daqui de Igarapava. Então uma história assim, é o Dr. Joaquim. Inclusive, o doutor Joaquim, que é daqui de Igarapava, que fez a fertilização. Eu falei assim, como, né, que a gente nem sabia. E o nome foi em homenagem. Joaquim. Aí o nome é uma história longa, porque que ele chama Joaquim também. Uma delas é o doutor Joaquim, que foi coincidência. Joaquim era um nome que eu não gostava. Olha porque estava guardado para ele. Minha tia uma vez engravidou, se for o homem Joaquim, eu falava não. Não pode, pois aí foi mulher, que até minha filhada. Aí não você fez até ufa. Ufa, não é, porque eu não gostava. Então, olha como que é um propósito. Estava guardado. Olha só. Joaquim. Aí Você começou a fazer os exames. Aí fui fazendo os exames, foi na 3ª vez que conseguiu. Porque era assim, a idade, né, muito pouco óbvio, e aí foi conseguindo na 3ª vez. 47. 47. Veio o Joaquim, presente de Deus. Ele deu a vida para nós. E é um propósito, Joaquim. Que propósito que você tem no mundo, hein? Com certeza. Porque se parar pra pensar, não era pra ele estar aqui, né? Não era. Você não ia fazer uma inseminação. Ele me perguntou, falou assim, mamãe, esse podcast vai entrar pra história, porque a gente ainda vai ouvir muito falar do Joaquim, hein, gente? E eu quero estar vivo pra isso. Um dia ele me Fiquei emocionado agora. Ele me perguntou, mamãe, se meus irmãos não tivessem morrido, não teria eu? Você lembra que eu respondi? Que eu seria o filho de algum deles. Você seria meu neto. Certeza. Tão inspirado. Certeza. E eu brincava assim, né? Eu falava assim, Juninho do céu, um dia você tiver filho vai ser um problema. Ele, por que, mamãe? Eu vou querer catar pra mim. Aí veio o Joaquim. Então, olha, eu acho que é assim, tudo um propósito, a gente tem uma missão que Deus, assim, dá livre-arbítrio. A gente pensa uma coisa e Deus faz outra. E aí você tem que seguir assim. Você precisa estar aberta para entender. Para entender. Não se é? você se fecha, você não vai entender o propósito de Deus. E depois do Joaquim, tem várias mães. E foi de uma hora para outra. Tipo, 2 meses depois você estava, né, no seu processo de luto, você falou,
será que eu consigo? E veio assim na cabeça, de uma hora pra outra. De uma hora para outra. Ele falou assim, a gente não pode ter mais filho. Eu falei, pode. Não que vai substituir os meninos, jamais. Eu tenho 3 Eles filhos. têm um lugar deles. 2 estão lá quando eu vou e o Joaquim está aqui. Então, assim, a minha família não começou num de repente, então eu não queria que acabasse num de repente também. Então a gente tinha que continuar. Então o Joaquim, assim, tem uma época que ele ficava desesperado, porque ele queria ouvir a voz dos irmãos, que ele fica Tinha vídeo. Tinha vídeo, como que eles eram. E quando que você contou pra ele, assim, tinha quantos anos? Quando você... Sempre. Desde pequeno. Desde pequeno. Sempre falei que fez fertilização, porque a mamãe já não queria ter mais filho e que ele é tão querido. O dia que ele nasceu, tinha 32 pessoas na maternidade. Para comemorar. O tão esperado. O tão esperado. Meu Deus! E assim, Muito foi uma especial, bênção, muito, a cidade Não inteira. tinha, assim, não tinha essa coisa de gravar de celular, mas você tem o vídeo Do que? Do pessoal? Do nascimento. Você tem. Tem. Depois você podia deixar com a gente pra gente colocar no final. ultrassom dele, era gêmeos. Engravidei, era gêmeos. Aí o Joaquim ficou e o outro Desenvolveu. não desenvolveu. Joaquim tinha que vir. Tinha que Né, vir. Joaquim? Sim. Joaquim, é muito Joaquim, o que especial. você fala pra sua mãe, assim? O que se sente? No coração. É difícil explicar. O sentimento. Mas sentimentos, tipo assim. É que é muito difícil explicar, mas. Eu fico muito feliz mas ao mesmo tempo parece que, tipo. Eu queria muito conhecer meus irmãos, sabe? Mas infelizmente não dá, né? Mas eu fico muito feliz e amo muito minha mãe, né? Mas você consegue sentir. Eu consigo sentir, Você sim. consegue, não consegue? Sim. Parece que Sentir. uma hora ou outra, assim, sente a presença, sabe, deles. E é Deus, né? E você é um Deus menino que- muito amado, né? O Muito Joaquim é muito amado. amado. Onde ele vai, Muito todo mundo, amado. todo mundo se encanta com ele. Ele é encantador, ele é lindo. Educado, Ele é abençoado, gentil. enviado mesmo por Deus, né? Missão Sul deve ser muito linda aqui na Terra. Deus quer muito de você, certeza, né? É assim, Deus está falando assim, olha, confia em mim, que a vida não acabou. Vocês têm uma missão ainda. Você ainda vai ter seus netos. Vou, se Deus quiser, vou ter meus netos. Deus sabe de Deus, tudo. Deus sabe de tudo. É, A gente de tem que ter tudo. fé e acreditar. Então eu falo que essa espiritualidade, eu agradeço a Deus todo dia por isso. E assim, depois da perda, né, Cidinha, é muito difícil, eu imagino. O processo de luto, de você chegar em casa. E como que você foi levando isso? Até esses 2 meses de você Nossa. falar, nossa, vou ter outro filho. Porque aí a partir do momento que eu vou ter outro filho, assim, você não, é igual a gente fala, você nunca vai esquecer, mas você tirou o foco, o foco 100% e começou a focar, dividir o foco, né? Deixa eu Isso, pensar dividir. aqui, deixa eu pensar. Eu pensava Os assim. primeiros dias, Os primeiros como que dias, foi era pra muito você? choro, eu chorava demais, demais, eu não podia ficar sozinha que eu estava chorando. Até hoje eu sou assim feliz, mas não tanto quanto eu era antes. É uma felicidade, mas não é totalmente completa, porque assim, fica essa marca, mas a gente foi a contorna. Falta esse cicatriz, né? pedacinho, né? Falta um pedacinho no coração. Sim, falta um pedacinho. Então eu pensava assim, meu marido, ó, vamos pensar assim, não tem volta, não tem culpado. Então a consciência é tranquila. Eu acho que o que as pessoas sentem muito é quando tem remorso. Isso a gente não tem, porque a gente fez tudo por esses filhos. Tudo. Então, Era muito unido, né? muito Com muito unido. amor. o foco é assim, você não pensar mais no que já foi. Então eu sempre penso assim, quando vai dando aquela tristeza, não pensa no passado, eu penso assim, ó, eles já estão lá do outro lado, que eu acredito que eles têm uma missão também muito grande do outro lado, e eu tenho que seguir aqui. E eles eram os filhos assim que queria ver a gente feliz o tempo todo. Às vezes no telefone, se percebesse a voz Falavam diferente, sempre. falava, mamãe, o que você tem? Então, eu faço isso por eles. Então é assim, eles queriam a mamãe feliz, papai feliz. Então, vocês imaginam eles
Eu não sei se estão me vendo ou não, mas só de saber que é assim, mamãe, o que você falava tanto, agora você não cumpre? Você tem que ser feliz e ir em frente. Então a gente faz isso por eles. Até uma questão assim pra gente ajudar alguma mãe que tá aí passando por essa situação, a questão que você tocou do remorso. Eu acho que cada pessoa tem uma forma de sentir, tem uma forma de expressar, né? Então não adianta assim você focar no remorso, igual às vezes a mãe fala, poderia ter sido uma mãe assim. Não pode mas se prender a isso. Já foi. Isso, é a sua criação, você é assim. E não é que você não amava seu filho, né? Às vezes tem muitas mães que pensam assim, eu deixei de fazer. Não pode se culpar. Não pode. Eu falo assim que a mãe, né? Hoje que eu sou mãe, eu entendo isso. Porque até que você não é mãe, você não consegue entender. Você entende, mas é diferente. Você sendo mãe, toda mãe e pai, eles fazem o melhor que eles podem para os filhos. Sim. Então é isso que a pessoa tem que isso que você tem que guardar, isso quando que você... Quando eu falo assim no remorso, gente, não é incriminando mãe, pai, de jeito nenhum. Entendeu? É assim, porque os pais procuram fazer o melhor para os filhos. Sim, sempre. Dentro da possibilidade. Então não fica com isso assim, eu devia ter feito. Não. Eu também, eu fiz, mas vai saber quanta coisa eu poderia ter feito mais. Mas você não foca nisso, não você foca foca nos momentos que vocês viveram. Isso, nos momentos felizes, tudo que eu fiz por eles. Então, assim, não tem volta. Então, não fique com remorso, não se sinta culpada. E também pensar um pouquinho no próximo, né? Porque se eu me isolo, eu tô pensando só em mim. Sim, quantas pessoas não você é está isso que Deus quer pra com a gente. sua história. Quantas pessoas você ajudou? Já ajudei, graças a Deus. Muitos já fizeram fertilização, porque viram que dá resultado. Que lindo, olha só. Aí muitas mães eu já visitei, eu converso, isso. Até eu falo assim, gente, não vamos falar que a gente perdeu os filhos, não. Eles se foram pro outro lado. Passaram por outro lado. A missão deles só deixou esse corpo humano, né? Aí mas o espírito continua. O espírito continua. Eles estão vivinhos. Que nem assim, logo que aconteceu o acidente, todas as religiões, todos nos visitavam. Aí um falava assim, uma deles está vivinha. Eu falava, sim, com certeza. Outro falou, filha, quem te falou que morrer é o pior? Quem te falou que morrer? Então a gente vê, eu vi assim muito a morte como assim, acabou, é triste. Não é o fim. Aí parece que assim, o Espírito Santo me ilumina e que fala assim, não é o fim. Estão lá do outro lado, cumpra a sua missão aqui, eles já cumpriram aqui, estão em outro lugar, então vamos ter fé. Então o que eu falo para as mães é assim, foca para frente. Não fica no passado. É que o passado já foi, né? Não vai ser esquecido. Nunca vão ser esquecidos. Lá em casa é cheio de foto deles e eu vejo assim, aquela alegria deles. Eu não olho e choro mais na foto. Você lembra dos momentos? Do momento que tirou a foto, como que estava tudo. A felicidade deles. A última vez que vocês se viram, tanto que foi bom. A despedida. Gente, na noite que eles iam embora no outro dia, a gente saiu à noite, foi no restaurante, comendo. Toda a felicidade. Então... igual você falou, não focar no passado, né? Porque senão você não consegue viver nem o hoje, que é o presente, nem o futuro. Nem o futuro. E aí você vai ficando doente, vai ficando triste, se isola da vida. E foi muito amor que vocês deram, muito amor que vocês receberam, né? Muito. Gente, quanta gratidão ao povo, à minha cidade. No dia do velório tinha 25 coroas de flores. Eles eram muito queridos, então o que eles mostraram pra gente? Olha, o que é humildade, o que é ajudar o próximo, que vale a pena estudar, que vale a pena ser bons filhos. Então a gente guarda tudo isso. Eles mostraram muita coisa que eu não via. A gente, assim, você não vai entender agora, né? A gente não consegue entender. E eu penso assim, acho que eu nem tenho que entender agora. Eu tenho que cumprir minha missão. E eles vieram para te tornar, né? Você, o seu marido, o Joaquim, pessoas melhores aqui na Terra. Sim. E seu marido, ele também tem essa mesma percepção. Vocês vivem na mesma sintonia. Mesma sintonia, igualzinho.
pensamento igual. E como que foi quando o Joaquim nasceu? Nossa! Imagina a Nossa, felicidade! 32 pessoas! Sim. Aí todo mundo assim falava assim, a gente tá fazendo oração para vocês, mas nossa. Logo no começo, até que eu estava fazendo a fertilização, eu até nem comentei, né, com quase ninguém. Aí minhas tias ficaram até bravas. Por que você está fazendo isso? Conta para nós que a gente vai fazer oração para você, para dar tudo certo. Aí eu contei. E foi a vez que deu certo. Na hora da Muita oração. Muita oração. Tem que ter fé, acreditar. Então, um recado que eu passo para as mães é esse. Acredita em Deus, confia. Que tudo dá certo. Tudo dá Gente, certo. olha- Você tem que se abrir seu coração. Como são as coisas, Estar né? pronta, né? Estar No pronta. especial Dia das Mães, assim, a gente pensou, falei, nossa, precisa ter eu queria conversar com a mãe que perdeu um filho e que tem essa percepção de mostrar assim, ó, tudo tem um porquê, aconteceu, porque normalmente elas se trancam e a gente não Isso. pode julgar, né? Não. O que a gente tem que fazer? Tentar explicar, falar, mostrar para elas assim, não é culpa de vocês, Não, jamais. eles cumpriram o propósito que eles tinham que cumprir, né? E liberta. A gente tem que libertar, não tem? Tem. O filho. Deixa ele ir, deixa ele Senão, seguir seguir o caminho dele. o Senão, caminho. eu acho que nenhum filho quer ver a mãe triste e chorando. Porque a gente não passa de carne. Carne. Isso daqui vai acabar. Vai. A energia que fica. Isso. A energia fica. Isso. Né? E E assim, às vezes falar é fácil falar, não tá passando por isso. Não, não é fácil, né? A gente não é mãe fácil. também. Gente, não é fácil. Não E foi a assim. gente convive com esse medo. Toda mãe convive, gente. No Sim. fundo, no seu subconsciente, você convive com esse medo. Pode acontecer alguma coisa, eu posso. Né? Tanto, é por isso que a gente tem tanto cuidado com os filhos da gente. Cuidado demais. Mas os propósitos de Deus a gente não entende. Então, abre o coração e deixa que Ele toma conta. Receba. Manda uma mensagem aí pra essas mães, Cidinha, porque ó. Mães, eu sei que é muito difícil, porque perder um filho, só quem perdeu sabe. Agora imaginem eu 2. Mas eu não desisti da vida, então eu faço isso pelos meus filhos. Ele sempre quis ver a gente feliz, então eles estão lá no lugar deles, Deus tem um propósito para eles e tem um aqui para nós, então a gente tem que seguir. O Joaquim foi o nosso presente. E por que Que Deus nos Joaquim? abençoou. Agora você tem que explicar o porquê do porque o nome. nome, Fiquei Joaquim. curiosa. Pode falar? O nome Joaquim, sim. Foi assim, logo que eu fiz E era um nome que você não gostava. Eu não gostava do nome Você Joaquim. tinha aversão. Não gostava. Aí a última fertilização que fiz que deu certo, a gente estava voltando do médico e eu pensando, né, num nome. E aí foi nesse dia que eu fiz ultrassom e a mãozinha, ele já batia. Aí meu marido brincou e falou assim: nossa, doutor, já tá treinando para montar cavalo, né? O bebê, né? Porque não sabia ainda o que era. Já tá treinando para montar cavalo, o bebê. Aí ele falou assim: mas você tem cavalo? Tenho um sítio em Garapava. Eu falei: eu também tenho lá. Aí foi aí que a gente soube que o doutor Joaquim era daqui. Já vamos até mandar um beijo, então, doutor Doutor Joaquim. Joaquim. Vai ficar salvo. Ai, somos muito gratos a ele. Até no dia que nós chegamos para fazer a primeira consulta, o doutor Joaquim falou assim: olha, a gente faz todo o procedimento, tudo certinho, mas olha quem determina é Deus. E eu olho, tinha uma imagem de Nossa Senhora. Então eu falei: vai dar tudo certo, até me arrepia de falar. Então, o doutor Joaquim é muita coincidência de ser daqui. De Garapava. Aí Vocês escolheram é. aleatório, tipo indicado, Mas aleatório, não sabia. Sim. Então, doutor Joaquim, eu acredito que... Da cidade do seu marido, cidade que passou tudo que ele passou. Passou tudo aqui. que ele passou pensa. aqui. Então, pensa nessa história. Aí, o meu filho, que era o mais novo, o Rafael, ele chamava Rafael Fonzari Teixeira. E o mais velho tinha o nome do pai, Donizete Joaquim Teixeira Júnior. Então, na família do meu marido, todos têm o nome Joaquim. O avô dele, que é o pai
papai chamava Joaquim. O irmão Zé Joaquim, Antônio Joaquim, então todos têm Joaquim. E o Rafael reclamava que ele não tinha Joaquim no nome. E ele queria ter. Ele queria ter. Ele queria ter nome Joaquim e ele não tinha. Então já foi mais um fator do Joaquim. Eu falava assim, meu Deus, e eu pensava em outros nomes, não vinha nenhum. Aí meu marido chegou aqui, nós paramos, ele foi comprar um remédio, eu falei assim, moço, que eu chamei de moço, essa criança, se for um menino, tem que chamar Joaquim. É muita coincidência, o Rafa queria ter Joaquim. Aí nós vamos no médico, é doutor Joaquim. Tudo tem Joaquim, então é o Joaquim que vai vir. Ele falou, então tá, não vamos contar pra ninguém. Então tá. Vai ser surpresa e a hora que nascer a gente fala, porque senão fica assim, aí minhas primas tudo brava. Não, tem que bordar as toalhinhas, você não vai falar o que é. E eu não aguentei esperar a ultrassom pra ver o sexo. Mas você já, mesmo sem saber, você já tava. Meu Deus. Então, aí, enquanto isso, eu estava grávida de 2, né? Eram gêmeos. Aí eu fui na casa de uma prima minha e ela falou assim, ai, Tata, que eles chamam tudo de Tata. A Rafa falou que você vai ter 2 menininhas para brincar com ela. Ô, Rafa, a Tata tá aqui, vem cá. A Rafaela chegou e falou assim, olhou para mim e fez assim, é o Joaquim. Do nada? Do nada. Sem ter Gente, falado nada. Gente, Eu comecei a chorar, ninguém sabia o nome, eram gêmeos, ninguém sabia o nome. E essa menina não quis falar mais nada. E quantos anos que ela tinha? Acho que era 4 anos. Meu pai. meu Deus. Olha, mas eu chorava, elas não entendiam o que Agora eu entendi o aconteceu. porquê que Meu Deus. né? Que você falou, pronto, ali Pronto. bateu martelo, foi Joaquim. Foi Joaquim. Aí ela falava assim, o que aconteceu? Eu falava assim, o nome ninguém sabe. E são 2, e ela falou que é o Joaquim, Você mas começou eu a chorava, chorar. mas eu chorava. Não, e todo mundo deve que começou a chorar, Nossa, né? sim. Aí ninguém entendia, né? Eu falei assim, então é o Joaquim. Aí foi indo, E era a própria menininha que tinha falado que ia ter, 2 meninas. aí de repente Aí, chegou... tipo assim, a mãe mentiu, né? Porque ela chegou e falou assim, é o Joaquim, apontou pra barriga. Olha só. E nisso, aí daí no outro mês eu comecei assim a ter muito sangramento, e aí o outro não desenvolveu. Tive que fazer muito repouso, mas deu tudo certo. Mas Ficou- o Joaquim então, o Joaquim tá tá aqui. aqui. Então, que explicação a gente dá pra isso? E qual que é o significado do nome? Você procurou saber? Já Deus te protege, acho que é isso. É nome bíblico, né, Joaquim? Joaquim é o avô de Jesus, né? O pai de Maria, que é Joaquim. Deus te proteja. Meu Deus. É isso aí, então. Ele parece um anjo, né? É um anjo que vem iluminar nossa vida. Deu vida para nós novamente. Então, Sim. nunca desista. Não se entregue para tristeza, que aí só vem coisa ruim. Só vem mesmo. Se né? entrega para Só. alegria, esteja aberto para a vida, para viver. Isso. Já pensou É se esse você recado. tivesse se entregado, né? Então, não teria o Joaquim, a família toda estaria triste. Os Então, olha os netinhos Gente, os netinhos que virão daqui a um tempo, hein? não é tão já não, tem tempo. Sem pressa. Sempre. E o Joaquim é apaixonado pelo sítio. Olha, E os Então, meninos gostavam. Gostavam. Nossa, o mais velho era zootecnista. Você quer fazer o quê, Joaquim? Eu quero fazer agronomia. 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 Então o papai tá super feliz. E os dois são grudados. São. Ele e o pai. É. Sim, sim. Gente, Ai, que história ai, linda. gente, Sim, essa mãe é fica muito babando. emocionante. A mãe fica babando. Não, mas ele é muito Deu lindo vida mesmo. pra nós. Obrigado. e vocês para ele, tanto que ele é grato, gente. Que gratidão, E preencheu né? sua vida, né? Depois que ele nasceu. É. Porque uma criança, gente, não vai te dar tempo Não, assim. então, Igual a gente tá sempre falando, não esqueceu, mas tipo assim, preencheu aqueles Preencheu. momentos, né? Vai ter os momentos que você sempre vai lembrar. Sim. Sempre você olha. a gente só lembra dos momentos felizes com eles. E a gente faz tudo isso. E é isso que por eles queriam. É isso que eles queriam. Porque E a pelo gente jeito que você feliz. fala, eles eram muito carinhosos, os Demais, dois, né? demais. Até porque eles cresceram num lar estruturado, né? Sim. É muito importante isso.
sempre falo que o lar estruturado é muito importante para criança. Então, como eles cresceram nesse lar estruturado, com pai, mãe, que se amam, que se compreendem, eles cresceram adultos, Sim, bons adultos, né? Foram bons adultos. Eu falo que a base, né? É. A base é tudo da família. Você tendo a base, você é um ser diferente, né? É um ser humano diferente. Você consegue superar vários obstáculos que você tem na sua vida, porque todo mundo tem, né? É raro quem que não tem, né? Uma decepção, uma frustração. E você conseguiu manter sua família. E tem muitas mães, assim, que às vezes perdeu um filho, mas ainda tem 1, 2, 3, mas foca ali no que perdeu. Então, E esquece os que tem. Esquece os que tem, gente. Isso que não pode acontecer. Porque depois ainda vai ter mais remorso ainda se eventualmente então, acontecer alguma coisa. Pensa bem, eu tinha os dois, eles se foram. Se ficasse um e eu ficar só chorando por causa do que foi, então é triste. Então você não pode. Não é isso que Deus quer da gente. Deus, não é fácil. Não é fácil. A dor não foi assim, fácil. Essa dor é assim. É uma dor constante que nunca sai. Mas a gente vai assim. Como você lida com ela? Então você não deixa ela tomar conta. Vai amenizando, né? Assim. Sim, então tem época que parece assim, que dá um baixo astral, que você vai ficando triste. Aí eu lembro e falo, não posso. Aí eu vou fazer outra coisa. Tem que ter assim, propósito. Tem a situação dos seus filhos, mas também tem se a gente para para pensar, muita gente assim vivendo em depressão, em ansiedade, querendo morrer, Então, não é? Tem tudo isso, tem tudo isso. E você que passou por tanta coisa, continua assim viva, aberta para a vida, o que a vida tiver para te oferecer, você vai aceitar. Vou aceitar. Sempre buscando também aquilo que te dá prazer, né, na vida. Hoje você é aposentada. Hoje eu sou. Você era professora? Professora. Você dava aula para que ano? Ai, pequenininho de 6 anos até o 5º. E adultos também. Com criança. Dava aula na EJA. Na EJA, que legal. Ai, foi assim, então Que gostoso. eu tenho histórias de escola assim maravilhosas para contar. Dá para escrever um livro. Eu vou escrever. Escreve o meu um livro. sonho sempre foi escrever um livro, então ainda tenho essa missão. Sim. Que eu vou Mas escrever você já um livro. tá falando no papel? Ainda não. Já começa o esboço. Já começa. Eu aposentei, eu tinha então 2 períodos, né? Sempre trabalhei muito e amo dar aula, sempre gostei demais. Eu já assim, de pequenininha, já falava que ia ser professora, então Olha. tinha vocação para isso. Eu que dei aula pro Joaquim, alfabetizei o Joaquim. Você que alfabetizou? Dei aula 2 anos. Olha que lindo. E na escola era professora, eu não falava mamãe. Professora. Professora, e deu muito certo. Até uma psicóloga falava assim, não vou deixar você fazer isso, mas precisa de ver. Foi assim. Seu autocontrole. Nossa, Cidinha, você tem uma inteligência emocional para lidar com as coisas enorme. Nossa. Que é exemplo. A gente fala muito aqui, né, de inteligência emocional, de autocontrole. Porque é difícil, né, esse controle. Você tem equilíbrio. Mas você tem lá ele era meu uma aluno. estrutura na sua família também. Você teve uma família estruturada também? Sim, muito estruturada. Apesar que meu pai, tadinho, ele era alcoólatra, mas aquele pai maravilhoso, carinhoso, que devo tudo a eles. Uma família muito estruturada. Minha mãe, uma pessoa que eu falo que eu sou igualzinha a ela, cheia de vida. Que tinha muito amor, muito né? amor, nossa. Eu falo que o amor, ele supera tudo. O amor, ele... e tudo. E outra coisa que aconteceu, no mesmo ano que aconteceu os Lendas dos Meninos, em maio, dezembro, a minha mãe faleceu. Em dezembro. No mesmo ano. No mesmo ano, com 65 anos, nova. Nova mesmo. Ela tinha problema de coração, né? Então imagina o que eu passei. Meu Deus, que ano? 2009, que É ano? um ano que eu não queria ter passado. Mas passou, Deus me deu Mas muita isso só te deixou mais forte, né? mais forte para cumprir a minha missão. Tem que escrever meu livro. Tem que escrever, porque através do seu livro. Para e ajudar muita gente. E que bom que você
né, É teve- aberta, teve esse tempinho aqui para estar contando a sua história. Você tem Instagram, a gente vai até pôr, Tem. a gente coloca o Instagram. O tanto de Você gente. costuma falar no seu Instagram? Porque você fala Não. bem. Começa a falar no Começa seu a Instagram. falar. Então você dá tá as vendo os mensagens. propósitos de Deus? Sim. Eu sempre falei que eu ia escrever um livro e nunca começa. Agora eu comecei aqui, quem sabe, né? Não, A você gente, vai ó, a escrever gente um já vai livro. começar vai. a te dar os cortes e aí Te você deixar- vai começar no seu Instagram. Vou Você vai começar a mandar as mensagens pra pessoa, ajudar as pessoas. Tem muita gente que precisa de ajuda. muita gente. E E a o meu- gente não pode se calar. Sabe o meu maior prazer, o que eu sinto é poder ajudar as pessoas. Como que eu me sinto Porque realizada? você pode ajudar através da sua história. Da sua Sim. história. Eu acho que é o que mais ajuda. É. O que o ser humano mais precisa, Aquilo não, que você ó, o ser passou. humano não é de dinheiro, Não. é de atenção, é de um olhar humano, carinhoso, pra falar assim, olha, você consegue, vai dar certo, vamos, né, gente? Aqui, ó, eu vou te dar a dica pra ela começar a deixar as mensagens do dia, que eu vejo que você tem muito pra oferecer e a gente não pode guardar pra gente quando a gente tem muito pra oferecer. O podcast mesmo aqui, que a gente montou, É um propósito. é para falar de superação e inspiração, é propósito, não é objetivo. Só que quando você tem um objetivo, você precisa de propósitos claros. Você precisa seguir seus propósitos para chegar no seu objetivo, né? E o nosso propósito aqui é esse. A gente sempre comenta. Sempre. Não é qualquer pessoa que a gente vai chamar, não é por dinheiro, não é pagando. A gente quer contar a história para poder ajudar outras pessoas. Com a sua história. E eu fico E eu- muito feliz. E eu assim, acho que também. você tem esse perfil também de ajudar. E se você usar a rede social para isso, Abrir a boca, né? Abrir a boca, que tá tudo aqui dentro. É. tem muita coisa para contar, muita coisa para Tem. inspirar. Muitas pessoas precisam te ouvir. E a gente escolheu nós duas, né? Eu vejo que Deus escolheu nós duas para isso, porque falar que é fácil para nós duas também não é fácil. Muitas vezes também nós duas já pensamos em parar diante dos obstáculos que a gente também encontra. Mas onde que a gente encontra a gente na rua, né, em restaurante, em todo bares, mundo comenta. aonde a gente tá, eu ou ela, veio me conversa, olha o nosso podcast, nossa, aquela história, nossa, me ajudou tanto. Eu não imaginava E que essa a gente pessoa era não assim. imaginava que a gente pessoa ajudava. passou por tudo isso. Eu não imaginava, igual muita gente vai falar da Lu, Claudinho, Beijo, nossa, Falar pessoas assim, maravilhosas. que Sou Amo de paixão, Eu Ai, também. eu sou Eu falo assim, suspeita que também. casal, né? Que Não, casal. aqueles... Eu falei pra eles, eu falei assim, olha, vocês é um casal que vocês nem imaginam o tanto de gente que admiram eles, que Sim. se inspiram neles, do jeito que eles E são. E eles são também, iluminados. eles são iluminados. E eles também perderam uma filhinha, Sim, né? eles contaram. Não, Sim. perderam não, ela se foi Se também, foi. cumpriu uma missão e eles superaram. Aqueles dois são demais. E- Exemplos. Exemplos. E ela contou aqui pra gente, teve assim uma passagem, até mais ou menos igual a sua, que eles A estavam, irmã, né, que a Luísa falou. que eles estavam na Basílica lá de Nossa Senhora, e que a Lu começou a chorar, e que a Luísa falou assim, mamãe, não chora, minha irmãzinha já tá na sua barriga. A gente ficou super emocionado a hora que a Luísa falou. chegou e falou. E foi a Luísa que escolheu o nome, a Alice. Então, A assim, Alice já tá aí, Você tá mamãe. vendo os propósitos A de Alice Deus, tá né? aí. E se eles desistem e... Não é? Olha, outro E exemplo. ela Outro também exemplo. foi bem assim, né? Ela falou assim, que quando aconteceu, o médico falou, olha, daqui 6 meses você tenta. Aí ela ainda comentou assim, que voltou no médico, 1 mês, 2 meses depois, daqui 1 ano você tenta. Não, o senhor falou daqui 6 meses. E Seis- foi 6 e foi 6 meses. 6 Ai, meses ela gente. tava grávida. Aqueles são exemplos. Mas assim, ô Cidinha, é muito complicado, né, lidar com a dor. Não é fácil, Ainda mais pra gente, quem não tem estrutura. Então, busca apoio em Deus, eu acho. Em Deus. Eu Só acho que a pessoa Deus. precisa. Assim, eu não sou a favor de religiosidade, mas às vezes muitas pessoas não conseguem encontrar Deus sozinha. Então busca uma religião. Não, eu não sou contra. Eu acho que todo mundo tem que ter uma religião. Também. Tem que Mas ter, assim, não é todas um levam a fator Deus, obrigatório, mas Mas não é assim, só a igreja. É a Deus. fé que você A tem fé. que ter. Eu falo, a religiosidade é diferente de religião. É. É você ter a fé e tem que ter uma religião.
Você tem que ensinar seu filho a ir na casa de Deus. Eu não consigo, assim, entender. Eu não consigo ver outra explicação que não seja a pessoa ter muita fé em Deus. Não poder tem, não superar tem. dificuldades tão grandes que a gente já ouviu aqui. Cada coisa que a gente já ouviu aqui, eu falo, meu Deus, como você consegue? Aí a pessoa vira e fala o quê? Então tudo é Deus. É Deus. Sempre É Deus. sempre. Eu falo É só que Ele. É a frase, né, que fé remove montanhas, né? E remove mesmo. Remove. Só Deus. Essa Se é a você explicação. acreditar e estar aberto, né? Sempre É. aberto para superar isso, porque também se você não está aberto, Você se fecha, aí não tem jeito, tudo de né? ruim vai te pegar. Então é assim, acredite. E você quem pode não quer. viver a melhor vida, ter tudo, e você vai continuar. E às vezes, assim, a pessoa passou pelo que você passou, por outro problema, e vive uma vida triste, uma vida fechada, né? Um coração amargurado. Só que eu até comentei esses dias que eu vi até o Paulo Vieira falando que, numa entrevista que a Anitta deu, que ela falou que ela tem tudo, ela chegou onde ela queria no topo, mas que ela tem uma tristeza, uma decepção na vida, uma vontade de às vezes nem viver, que ela não sabe de onde vem. Ou seja, a pessoa tem tudo, mas não tem Não tem nada. nada. Não tem nada, Não né? precisa ter demais, né? Você tem que ser feliz. Deus Feliz. quer a gente feliz. Cidinha, muita gente procura, assim, que às vezes passou por caso semelhante, igual você passou, para perguntar como vocês, o que você fez para superar? Então, o que eu fiz para superar é assim, não ficar focando no passado. Então, sempre assim, Deus me ajude, me ilumine, para que eu escolha o caminho certo. Então, quando eu começava a chorar, eu falava, não vou chorar. Então, eles estão lá do outro lado do caminho, eu estou aqui, eu tenho uma missão. Então, vai fazer outra Às coisa. vezes você ainda acaba consolando as pessoas que choram perto de você, que Sim. deve ter muita gente, né? Sim. Que vê e... Inclusive na missa, e depois, até hoje, assim, quando acontece de mãe, que os filhos se foram, eu vou visitar, eu vou conversar, e porque assim, parece que só, que nem, por exemplo, você vai falar e fala assim, você não sabe o que é, você não passou. Então eu falo, verdade. eu sei o que é, o tanto que dói, mas eu tenho que ter fé em Deus. E você Gente, era aqui- mãezona, né? Você era Ai, mãezona, que faz tudo, né, Joaquim? Fala Com como eu certeza. sou. Fala como eu sou. Fala um pouquinho da sua mãe. faz tudo, já Minha que... mãe, ela faz tudo. Ela é boazinha, ela tudo bom. Ela só fica brava quando faz coisa errada, mas. Quando Ai, precisa, o ficou certo, brava. nem o coisa certo quando errada, certo. é arte. Sim. Então, minha mãe é É maravilhosa. correção, é sim. amor, não É é, amor, braveza. educação. É uma braveza de amor, não Sim. é? Pra corrigir. Sim. Você se tornar esse menino tão especial que você tá se tornando, precisa ter... Graças a eu ter ficado brava. Firme com ele. Tem que ser certeza. firme mesmo. Eles falam, eu ouvi alguém falando que todo mundo que tem uma mãe brava vira alguém na vida. Isso é verdade, é comprovado. Tem uma Com mãe brava. certeza. Eu não sou das mais bravas, mas assim, eu sou bem... Eu acho que não é sentido de ser brava, Brava de- Dani. Eu acho que é de de ser brigar. forte, de ser Firme. firme. Tipo, não, sim, sim. Por Não, é limite. limite. As crianças pedem isso. Limite. Limite. E não é não. Não Eu adianta acho assim insistir. que hoje tá faltando isso, né? Às Tá. vezes, você como mãe de 3, você pode falar limite. Limite. E outra coisa, eles... E como professora como também. professor. E o Joaquim veio assim, uma época agora assim, completamente diferente dos meninos. Sim. Então eles eram educados, eles falam assim, porque era naquele tempo, você vai ver o Joaquim. Então agora os tempos são diferentes, mas eu não vou mudar. Não é Os não. princípios são os mesmos. Todo mundo vai, você não é todo mundo. Então, Essa frase é famosa. Essa né? Eu falo pro Essa é meu pai. famosa. Não, esses dias eu falei pra minha mãe, sabe o que minha mãe falou? Ai, todo mundo vai. Eu falei, mãe, você não é todo mundo. Chegou minha vez. Ele já me falou isso também, eu não Você sou não é todo mundo. A minha filha fala isso pra mim também. Mamãe, mas eu não sou todo mundo. Eu falei, não.
Mas chegar a vez, mas é o verdade. limite. E os pais também parece que não deixam as crianças crescer, faz tudo. Ele fala que eu faço tudo, mas assim. Dentro Não, do que ele não pode fazer, né? Do que Por exemplo, a cama ele tem que arrumar, ele tem que lavar o chinelo dele, então não é assim. Ah, ele vai. Não, deixa que ele se vira. Sim. Pra ele crescer, ter autonomia. isso aí faz parte. Você é boazinha, você é tudo de bom. Engrandecer. E brava também, na hora que precisa. Não, só na hora que precisa, sim. Aí você fica com medo? Quem que é mais bravo, o pai ou a mãe? Ah, o pai. Mamãe é mais boazinha. É, você mas vê. em casa também é assim. Ixi, o Rodrigo é só aqui, ó. Só no olhar. Só aqui, ó. Mas tá errado, papai? Não. Ele também é só no olhar? Só no olhar. Ixi, o Não é só no Rodrigo olhar, é não. isso. Às vezes, O Rodrigo é- castigo. Não, castigo. Celular. Você quer que a gente. E Tira o dinheiro celular. agora. Mesada, né? Aham. Dois. Cuidado, vírgula. É, mais ou menos. Mas a mãe pode dar uma amolecida, né? Mãe é mãe, né, gente? A gente dá uma amolecidinha. Mãe é mãe. A gente já tá na deixa. fase de entender que Mãe é manha. Mãe é mãe mãe. é manha. É verdade. Mãe é manha. E seu pai, Joaquim? Meu pai, Vocês dois se dão bem? a gente se dá bem. Ah, de vez em quando a gente tem. Dão uma tretinha? É, mas é faz assim mesmo. parte. Gente, parte. mas é assim, uma geração completamente diferente. Imagina, meu marido tem 66 anos, ele 14, então quer dizer, a gente podia ter neto bem mais velho que ele. Sim. Então esse é um conflito, né? E eu fico ali no meio. Porque a criação porque- do seu marido, né? Então ele quer ser do jeito que foi. Eu falo, agora não é assim. Então Sim. eu consigo Vamos dar uma dominar adaptada. isso, mais leve. Ele já é mais. Então, E ele acaba te ouvindo, né? ele ouve. Por isso que a gente combina tão bem. Então. Não, e a gente quer vocês dois, seu marido, vocês três aqui, pra gente conversar Ah, sobre família. a gente, né? Porque Pode vocês têm deixar. uma história muito bonita. Vocês estão casados há quanto tempo? 44. 40, Olha daqui aí. 6 anos vamos fazer bodas de ouro. Que história linda. Sim, bodas E qual que é o boas. segredo de um casamento duradouro? Ai, o segredo vamos falar é. sobre isso também. É porque bom falar, a né? gente tá falando tantas vezes, as mulheres aprendendo tanto. Ai, é tão bom, eu tô aprendendo pra minha vida. Eu também tô. Pro meu casamento, pra minha educação da minha filha. Gente, eu falo, a gente tá ensina, mas a gente levando as aprende lapadas, também. né? É, Mas a- puxão de mas a orelha. gente já melhorou bastante também, né, Dani? Ai, o segredo é assim, primeiro ter muito amor, né? Então a gente sempre foi muito apaixonado um pelo outro e na hora que um entender o outro, então por exemplo, se eu tô estressada, exausta, ele ouve. Então a gente não grita, a gente fala e explica, deixa passar. Cada um Então, com seu isso tempo. não é aquele mar de rosa assim, não, tem hora que as ideias não batem. Sim. Mas aí a gente senta e conversa. Então não tem briga. Algum dia você presenciou alguma briga do papai e mamãe? Não. E é uma coisa que não pode. Não né? Eu tento pode. me policiar muito com isso. É brigar perto de filho. Não é Nunca legal. briga perto de filho. Nunca fala de problemas que não são deles, que eles não vão resolver. Isso. O que não pode também é a mãe falar uma coisa, o pai outra. Principalmente para os filhos. Então é assim, às vezes ele dá um castigo e eu não concordo. Eu falo assim, não precisava ser tão assim, né? Você segura eu também. Mas eu não falo para ele. A gente se acerta, depois ele fala, então eu conserto. Às vezes eu também faço isso e ele fala, não precisa tanto. Então a gente se acerta para ele ter educação. Então é assim, um ouvir o outro. E o respeito também, por exemplo, tem coisa que eu gosto e ele não. Então às vezes, por exemplo, eu amo viajar. Ele não, ele gosta, mas nem tanto, mas ele vai porque Caramba. eu gosto. Você vê que é sempre. Você vê que os casais que vieram aqui é mais ou menos a mesma coisa sempre. E- É o que você tá falando. É ceder, não é? Eu não penso É só em cedendo, mim. é. Eu tenho que ver assim. Ele A é meu gente até teve uma companheiro. indicação, já até comecei a ler. Primeira prioridade de um, depois do outro. Do livro As 5 Linguagens do Amor. Porque vocês aprenderam sozinhos. Aí tem um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Como que você Que vai cada um- demonstrar amor? Eu tenho esse livro, já li. Você já não é Já maravilhoso? li, Maravilhoso. Eu comecei a ler, eu falei, eu Ó, vou ler esse livro porque eu preciso entender. Outro também que ajuda muito casais é casamento blindado. Esse casamento. É. Blindado.
Já vou ficar Acho aqui, que já vou é pôr esse corte aqui casamento. nos stories. Blindado. É pro Dia das Mães, mas eu já vou dar um gostinho aqui para as mulheres que Tem estão que seguindo. Eu preciso confirmar se é casamento blindado mesmo. É da Renata e eu não lembro. Mas eu acho que eu já ouvi esse... Gente, esse... ali, mas eu achei tão interessante, aquilo ali ajuda muito. Então, eu vou te dar só um exemplo. Eu chegava em casa, que eu trabalhava, o que o meu marido fazia? Ele já estava aposentado. Então, ele ia lavar a caminhonete, ele ia fazer alguma coisa. Eu falava assim, gente, eu acabei de chegar, ele vai fazer isso agora. Eu não entendia. Aí, quando eu li o livro, eu falo assim que o homem ele tem que mostrar o trabalho. Então, involuntariamente, ele queria mostrar para mim Que ele não fica o dia todo. não, que ele estava trabalhando. Então, olha isso. Então, eu não ia lá brigar com ele. Eu cheguei e você aí? Não. Verdade. Passei a entender. Faz sentido isso. Faz Olha, sentido. tem que ler esse livro, Não, Dani. Não, é fantástico. Depois você manda pra nós, se disse, não é esse nome. Depois a gente pega um... Fantástico. Porque o homem tem esse O papel. dia que eu voltar aqui, eu trago um O homem pra tem você. esse papel do provedor, né? Isso. Da pessoa que É, cuida da que- casa, que sustenta ali, que é a Isso. base. E tem mulher- Aí você chega e encontra ele deitar assistindo Netflix, você vai ficar. Então, pensa, ele tem que mostrar que ele trabalha. É outra coisa, tem mulher também. Aí você compreendeu. Compreendi, então eu falei, gente, agora eu entendo. Por Mas que, olha que ele que faz legal. isso? Você fala, é a mesma coisa que a Esther falou É, do pastor do ciclo que ela debaixo do foi estudar ele. Que Pra cada um... entender ele. Que Eu cada li esse pessoa linguagem. se sente amada de um jeito. É. Um é com presente, outro você tem que falar que ama mesmo. Outro gosta de, pelo jeito você Tempo gosta de de tempo de qualidade. qualidade. Você gosta de tempo de Viajar, qualidade. você gosta de tempo de Isso. qualidade. Viajar. Então, assim, outro se sente amado recebendo presentes. É, Essas linguagens cada um do amor. Palavras de afirmações. Sim. Então, aí outro exemplo desse livro também que fala que às vezes a mulher quer fazer do marido uma mulher. Então, por exemplo, ele é do trabalho, então do pesado. Então, sabe essa igualdade que a mulher quer? Não é assim. Eu não concordo. Gente, Nem não, eu. ele é mais forte que eu, então o trabalho pesado é ele. Na minha casa, quem domina lá sou eu. Lá Então, dentro. lá dentro. Ele ajuda eu a lavar louça. Mas eu não peço assim, você vai lavar louça, eu vou fazer. Não, não tem disso. A casa sou eu. Então a dona da casa sou eu. Quem determina o que vai fazer A luz ali. da casa é a luz mulher. é a mulher, é ela que dá harmonia O para homem é a casa. base, né? Ele Então, segura a casa em ele pé. segura em pé, então tem esse equilíbrio. Então ler muito é o que ajuda demais a gente. Gente, muito legal desse daí também. Então, Eu ia trazer um caderninho pra você anotar. começar a fazer igual o Joel, É, que anotando. eu ia fazer isso, Dani. Esse da 5 esqueci. linguagens do amor, eu fiquei louca. Eu já comecei a ler já. Falei, cara, deixa eu ler pra eu entender. Então eu Porque já- acho que não é nem só no relacionamento de marido e mulher, é relacionamento com Com amigo, filho, família, no dia a dia. tudo. No dia a dia. Entender da pessoa, né? Entender o amigo, Aham. entender o amigo, entender a mãe, entender o pai. Às vezes você tá dando a linguagem errada. É. Não é? Então, e eu acho que o que ajuda muito é ler. Então, eu gosto muito de ler, eu leio muito. Até teve um ano que eu consegui que o meu marido lesse 5 livros. Olha só. E ele não gosta de ler. Não reclama. Então, aí eu pego aqueles mais leves, sabe, que eu sei que ele vai gostar. Então, ele lê. Tem dia que a gente até marca, vamos ler agora? Que legal. E Você então, também a gosta, leitura- Joaquim, de ler? Ah, gosto. Não. Depende do assunto. Depende do assunto. Você se interessa mais pelo quê? Eu me interesso mais sobre livro de... Que deve ver mais, tipo, com a vida real mesmo, sabe? De desenvolvimento De histórias. pessoal. Isso. De histórias e ação ao mesmo tempo, sabe? Ah, entendi. Entendi. Eu falo assim, que, tem muito também, né, Dani, quando você vai, de você ser auditivo, de você ser visionário, de você ser... Porque cada ser humano é de um jeito, a gente tem que entender, e tá Tem que tudo entender. bem, cada um se enquadra de um jeito. Um é de ouvir, né? o outro é de de ver, de e o outro é de sentir. sentir. Então, de saber ouvir. Então, às vezes, como eu leio muito, né? Então, eu vejo, às vezes, o marido tá lá meio... Aí eu deixo quieto, depois a gente conversa. Então, assim, é saber entender, não agir na hora da raiva. Se tá com raiva, fica quieto. Respira fundo. Deixa passar. Então, Toma chocolate que libera dopamina no cérebro, você vai ficar Isso. feliz. Não tem isso, né? Verdade. Então, o segredo é esse.
É o qual? Telefone? Ai, É o acho seu. que é o meu. Quer pegar a bolsa? Pega a bolsa. Quer que eu dela. pegue? E a gente já tá quase acabando, né? Ah, oh meu Deus. Não preocupa Devia ter não, posto no. Não, Ah, depois você relaxa. corta, É né? vida real. É, não, é o. É isso. É, eu tenho que trazer. Daqui, por favor. Trazer a mesinha. Ah, parou. Não, o duro é que é aquele possível. Como é que fala? trote. É, fraude. É, toda É o que a hora. Helene tava falando. Ai, toda hora. É, a Helene tava falando. Eu só vou ver porque meu marido tá lá sozinho no sítio, então às vezes a não, gente pode fica ver. preocupada. Foi ele que ligou? Não, acho que não tá aparecendo a ligação. Entrou no WhatsApp. Chama... Ah, e Tim Brasil, gente. Ah, não, eu não dou conta. E vocês se Dou cuidam, conta, né? Vocês se cuidam delícia. muito. Vocês se cuidam muito um do outro, vocês três. A cuida. Eu vi que ele entrou no WhatsApp pra ver se ele mandou uma mensagem, né? Pra ver se tá tudo certo. sim. Que gracinha, olha que amor. É o conjunto. Cidinha, assim, além de você contar a sua história, de você inspirar muitas mães, de você ajudar muitas mães, assim, foi muito legal você ter dado a dica aí pros casais, porque, gente, 44 anos de casamento e essa sintonia toda, meu Deus, não é pra qualquer um, não, né? Não é. Hoje o casamento é descartável, né? É. As pessoas não querem investir, não querem investir. Já casa assim, se der certo, a gente larga. Qualquer coisinha chuta o balde, não é assim. Balde. É, então você tem que entender o outro, respeitar. Isso é muito Eu falo o que respeito é tudo. Amor e Se respeito. perder o respeito no casamento, Aí acabou. aí, não, Né? aí já tá falido, né? É, então é aquela coisa, o respeito. Ele nunca gritou comigo, nunca gritei com ele. Então a gente conversa. Em 44 anos? É. Caramba! Nada Ah, não, vocês dois já estão convidados pro dia dos namorados, gente. Oh, meu Deus. Cidinha, e a gente vai deixar o Instagram, seu Instagram, e se alguém quiser te chamar pra conversar, tá aberta Sim. a conversar, te Se eu manda puder uma mensagem ajudar. no inbox, Sim. né? Deixa uma mensagem aí pras mães, assim, que passaram pelo que você passou, que se precisar. Tá. Então, mães, não é fácil. Eu passei por pedaços assim difíceis. A vida não é fácil, mas ela é maravilhosa quando você tem Deus no coração. E eu sinto que a minha missão é ajudar as pessoas. Eu gosto muito. Então, quando sentir triste, precisar de alguma palavra de ajuda, de conforto, quiser me procurar, será um prazer. E eu desejo um feliz Dia das Mães para todas. Que linda, obrigada, Obrigada, Cidinha, mais Cidinha. uma vez. Eu sei que você está a passeio, né? E se Tirando dispôs aqui tempinho. para estar contando a sua história para a gente. Prazer. E a gente ficou muito feliz mesmo. Também quero te desejar um feliz Dia das Mães. Que Deus continue te iluminando, você seja essa pessoa maravilhosa, com muitas bênçãos na sua vida. Obrigada, Eu Joaquim. que agradeço. Que Deus ilumine aí seu caminho, sua vida. Muito obrigada isso aí. mesmo, gente. Cidinha, feliz Dia das Mães. Você é uma mãezona, um Ai, exemplo. obrigada. Eu acho que você tem que expor mais pro mundo isso, mostrar para as pessoas que você vai inspirar muita gente. É muita gente que você vai inspirar. Muita mesmo. Através da sua história. Da sua história. Você vai ajudar muitas pessoas a sair do limbo que elas vivem. Porque muita gente vive no limbo, não sabe como sair. Né? E às vezes uma palavra vai. Sim. Então eu sinto que a minha missão é essa. Deus tem Aqui. um propósito, vamos E cumprir. você também, hein? Você fica de olho aí que seu propósito é grande. Ah, a gente vai ouvir falar dele ainda, não vai? Vai, Ah, muito. Muitos. incentiva Deus sua quiser. mãe a falar. Mãe, Pode põe uma deixar. mensagem do dia. Quando Abre eu a ficava boca. assim, É, Que a palavra pode- salva. vou falar. E Tá aí tudo você aí põe ele dentro. do lado também pra falar. Nesse Sim. dia, tá tudo guardado aí Tá dentro. tudo guardado. É só abrir a boca e pôr pra fora. Ah, Muito obrigada, viu? Por vocês terem aceitado vir. Foi um prazer. E eu quero você e seu marido aqui, porque 44 anos. nessa tem que sintonia. contar, pode deixar. Não, mas eu quero aprender. oh meu Deus, que A gente responsabilidade. também, 44 anos juntos, se Deus quiser. Gente, mas assim, né? E é coisa que as pessoas têm que saber. Igual Precisa. as histórias que a gente tá contando agora, no Dia das Mulheres.
é coisa que, gente, você põe em prática, seguir os conselhos que o pessoal deu, você vai viver Então. diferente. Sim, né? Sim, sempre ajuda. Buscar esse desenvolvimento humano, esse desenvolvimento pessoal, né? Sempre. Muito obrigada, Cidinha, por ter vindo. A É um gente que prazer. agradece. Que delícia! Tchau, gente. Tchau! Siga nós no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. Um beijo. Eu vou Que- deixar o Instagram.